Olá, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o misterioso pedido segundo do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Eu disse de propósito misterioso, porque o reino dos céus é um mistério. E como tal, nunca pode ser esgotado. Porque é uma realidade que ultrapassa a nossa pobre capacidade de compreensão. Por isso, Jesus descrevia sempre o reino dos céus em parábolas, em comparações. Vejamos o primeiro versículo de uma das parábolas mais bonitas do seu ministério, a parábola do joio e do trigo. Somente o primeiro versículo, Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. E a parábola segue. Depois vem o inimigo, semeia o joio e ele parte. O joio e o trigo crescem. Depois os empregados vão dizer ao dono, olha, o joio cresceu no meio do trigo. Quem foi que fez isso? Jesus disse, foi o inimigo. O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, deixe os dois crescerem juntos, porque pode acontecer que ao tirar o joio, nós tiremos também o trigo. Não, no fim dos tempos virão os ceifadores, os anjos, etc., e vai separar o joio do trigo, esse vai ser queimado, esse daqui vai ser colocado nos celeiros e assim por diante. Pois bem, o que interessa aqui para o nosso argumento do segundo pedido do Pai Nosso é que para descrever esse reino que nós pedimos, Jesus usa uma comparação. A parábola é uma história que Jesus conta, narra, que contém uma verdade transcendental. As palavras é uma comparação, nós diríamos um eufemismo, não é? Ou uma história que tem como lição uma realidade que transcende as palavras utilizadas nessa história comparativa. E todas as parábolas vão ser assim. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Nós vamos ver ainda como começam muitas parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver por que Jesus gostava tanto de falar em parábolas. As parábolas, elas têm uma mensagem cifrada. Elas contêm um mistério, até porque elas são passíveis de muitas interpretações. Se você não é claro, se você faz comparação e não explica o sentido exato, o ouvinte não tem clareza de como se interpreta, de qual a mensagem que o parabolador, isto é, o contador de parábolas, acabei de inventar aqui, é um neologismo meu, a língua portuguesa permite isso. Aquele que contou a parábola, se ele não explica, você não pode dizer que ele disse aquilo que ele disse, porque ele não foi claro, porque ele usou uma comparação. E essa era uma estratégia de Nosso Senhor também, ele explicava o sentido das parábolas aos apóstolos em particular. Mas na frente das pessoas, não, ele só falava em parábolas. Vamos ver isso também em Mateus capítulo 12. A parábola é do semeador, 30, 60 e 100 por 1, a gente vai ver. Então vejam, Jesus, para falar do reino, para explicar em que ele consiste, usava este gênero literário, este tipo de linguagem muito apropriada, muito pedagógica. O segundo motivo, sim, para ele não se expor, para ele não ser vítima antes do tempo da maldade dos seus adversários que estavam ali à espreita para deturpar tudo o que ele dizia, então ele usava esse dispositivo, este gênero de linguagem. Mas a sós explicava aos discípulos o seu sentido.